Bom, agora nós começamos com as de eletromagnetismo. A primeira aqui é bem simples, né? Ela diz que na presença de um campo de radiofrequência gerado pelo leitor, a etiqueta transmite sinais. Aí pede por que a etiqueta funciona sem pilhas. Para funcionar sem pilhas, é indução eletromagnética. A variação de fluxo magnético produz corrente. Então, olha a pergunta. A etiqueta funciona sem pilhas porque o campo elétrico da onda de rádio agita os elétrons da bobina? Não. Elétron da onda de rádio cria uma tensão na bobina? Não. Magnético da onda de rádio induz uma corrente na bobina? Claro, né? Por quê? Porque o campo de radiofrequência é uma onda de rádio. Uma onda de rádio é uma onda eletromagnética. Essa onda eletromagnética produz corrente na bobina. Beleza? A nanotecnologia está ligado à manipulação da matéria. Aí o que acontece, tá? Um exemplo dessa utilização é nanopartículas magnéticas, nanoímãs, em terapias contra o câncer. Considerando-se que o campo magnético não age sobre os tecidos, olha o que ele está dizendo, o campo magnético não age sobre os tecidos. O uso dessa tecnologia em relação às terapias convencionais é de eficácia duvidosa, já que não é possível manipular nanopartículas. Não, dá para manipular. Vantajoso, uma vez que o campo magnético gerado por essas partículas apresenta propriedades terapêuticas associadas ao desenvolvimento do câncer. Nada a ver. A questão acabou de falar que o campo magnético não age sobre os tecidos. Desvantajoso, não é desvantajoso, né? Porque não tem nada a ver. Desvantajoso também não é desvantajoso. Letra E, vantajoso, pois se os nanoímãs forem ligadas a drogas quimioterápicas, permitem que estas sejam fixadas diretamente em um tumor por meio de um campo externo, diminuindo-se a chance das áreas saudáveis serem afetadas. É exatamente isso que tu vai fazer com os nanoímãs, né? Tu vai conduzir o medicamento direto nas células tumorais, através do ímã, né? Com uma condução magnética. Opa. A número 11 fala sobre o captador da guitarra elétrica. Então, o captador da guitarra elétrica nada mais é do que uma bobina, né, que capta, né, os campos magnéticos. Ó, o campo magnético do ímã induz um ordenamento nos polos magnéticos da corda da guitarra. Beleza? É isso que a questão diz. Aí o guitarrista trocou as cordas originais da sua guitarra, que eram feitas de aço. Aço basicamente é ferro. Ferro é o material ferromagnético. Quais são os materiais ferromagnéticos? Fenico. Os materiais que podem ser imantados pela magnetita. E ele botou corda de nylon. O nylon tem dificuldade de ser imantado. O nylon é uma substância paramagnética. Aí pede, por que não emite som com a corda de nylon? Porque a corda de nylon isola a passagem da corrente elétrica. Muita gente se perdeu nisso, colocou a letra A. Só que a função da corda não é conduzir corrente elétrica. A função da corda é produzir oscilações no campo magnético. Então, as cordas é por magnetismo e não por eletricidade. Então, tudo que for eletricidade está errado. Varia seu comprimento aqui, nada a ver, né? Apresenta uma magnetização desprezível, claro. A corda de nylon praticamente não sofre magnetização nenhuma, e daí o captador não funciona. A número 38 já é uma questão um pouco mais técnica, né? Não é uma questão também difícil, mas é uma questão técnica. É aquilo que a gente viu da lei de Lenz, a espira do contra. Nesse desenho, o ímã está se afastando da bobina. O polo norte está se afastando. O que a gente estudou? Quando o polo norte se afasta, o que ele coloca aqui? Um polo sul. Beleza? Qual é a pergunta? A fim de se obter uma corrente com o mesmo sentido da apresentada na figura, utilizando os mesmos materiais, outra possibilidade é mover a espira para. Tá, então, o que a figura me diz? Que eu tenho um polo sul aqui no lado esquerdo da bobina, né? Então é isso que eu quero. Então, letra A. Né? Então, vou desenhar aqui, ó. Um ímã, né? Tomara que não precise fazer muitos desenhos. Um ímã
e a bobina aqui. O que eu quero? Eu quero um sul aqui. Então, letra A. Outra possibilidade é mover a espira para a esquerda. Então, a espira vem para a esquerda e o ímã para a direita. Quer dizer, eles estão se aproximando com a polaridade invertida. Então, esse ímã aqui, ele vai estar invertido. Né? Vamos inverter aqui. Se eu inverter a polaridade, né? Se eu inverter a polaridade, então aqui vai ficar sul, aqui vai ficar norte. O que eu sei agora? Que eles estão se aproximando. O sul se aproxima. Quando o sul se aproxima, ele quer que se afaste. O que bota aqui? Um sul. Então a letra A está certa. A letra A vai dar exatamente a mesma coisa do que os... Né? A gente sabe que o afastamento, né, se tu afastar com um polo, é a mesma coisa que tu aproximar com o polo invertido. Os opostos são iguais. A próxima questão, a 39, é uma questão muito mal feita, tá? Dá para resolver essa questão, a gente vai resolver, mas ela é muito mal feita, porque o aluno tinha que supor uma coisa que não é assim, tá? Quando acionado o botão, a barra sairá, né? O que interessa tá aqui, ó. Quando acionado o botão, a barra sairá da sua posição de equilíbrio a uma velocidade de 5 e atingirá a catraca em 6 milissegundos abrindo a porta. Então o que acontece? Olha só, aqui tem que ser, né, tu vai ter que fazer a regra da mão direita, ó, tá vendo? Esse fio aqui tem uma corrente para cima, ó, aqui tá a corrente mostrando, né? O campo tá entrando, tá vendo o campo X aqui, ó? Então, bota os teus dedos entrando e o dedão é a corrente, com a mão direita, a palma da mão. Então, tu vai ver que existe uma força magnética que empurra o fio para a esquerda. Por isso que esse fio vai vir e vai bater na catraca. Só que quem é que está puxando o fio de volta? Quem está puxando o fio de volta é a mola. Então, a mola vai puxar de volta aqui, ó, com uma força elástica. Então, para resolver essa questão, no momento que o fio bate na catraca, a força magnética e a força elástica são iguais. Só que isso que está o erro da questão, entendeu? Não é necessário que essas forças sejam iguais. Mas o único jeito de resolver a questão é igualando as forças no momento que o fio bate na catraca. Então, tá mal feita esse enunciado, tá? Tem várias questões assim no Enem. Mas tudo bem, dava para entender. Então, a força magnética é igual à força elástica. O que é a força magnética num fio? É B vezes a corrente, vezes o comprimento, vezes o seno do ângulo. Bio vezes seno. O que é força elástica? K vezes X. O problema desse conteúdo são as unidades. Então, olha só, ele quer saber o campo. O B é a minha incógnita. Qual é a corrente? A corrente são 6 amperes. Beleza, tá no sistema internacional. Qual é o comprimento do fio? O comprimento do fio são 5 centímetros. Então, 5 centímetros eu tenho que transformar em metros. 5 vezes 10 na menos 2. O ângulo é 90, né? Tá vendo aqui, ó? O campo tá entrando, né? E o fio tá... O campo tá no eixo Z e o fio tá no eixo Y. Então, o ângulo é 90. Seno de 90 é 1, então tá. Agora nós temos o problema do K. Tá vendo? Ó? O K está em Newton por centímetro. Quando eu faço uma força, ó, K vezes X, eu quero que a resposta seja em Newton. Então, olha só, vou fazer separado aqui. Ó. Força é K vezes X. Essa resposta tem que dar Newton. Então, se o K estiver em Newton por centímetro, basta eu usar o X em centímetros, porque daí esse centímetro cancela com esse centímetro. Então, o truque desse lado aqui é o seguinte, ó, usa os 5 vezes 10 na menos 2, como K, deixa ele em centímetros, só que daí usa o X também em centímetros. E aí, o que é o X? O X é, né, o X é a elongação da mola. Como essa barra ela vai vir para cá, o que vai ser o X? Vai ser a distância que o fio tem que andar até bater na catraca. E aí, o que ele deu? Ele deu o tempo e ele deu a velocidade. Então, velocidade, distância que andou pelo tempo que levou, só multiplicar, né? O que é a distância? A velocidade vezes o tempo. A velocidade é 5 metros por segundo e o tempo é 6 milissegundos. 6 vezes 10 na menos 3, né? Mili. Então, a distância vai ser 30 vezes 10 na menos 3. 30 vezes 10 na menos 3 metros, certo? Para mim passar isso para centímetro, eu tenho que multiplicar por 100. Então, vezes 10 na 2.
Então, isso aqui são 30 vezes 10 na menos 1 centímetros, certo? Então, eu vou ter 30 vezes 10 na menos 1 centímetros. Então, eu posso cancelar esse 5 vezes 10 na menos 2, com esse 5 vezes 10 na menos 2. O campo, o 6 vai passar dividindo. Então, eu vou ter 30 vezes 10 na menos 1. O que é 30 vezes 10 na menos 1? É 3, né? Então, é 3 dividido por 6. 3 dividido por 6 é 0,5 Tesla. 0,5 Tesla são 5 vezes 10 na menos 1 Tesla. Questão bem chata. A questão número 40 diz que o estudante vai construir um pequeno gerador, um gerador elétrico. Ele vai usar um fio de cobre, ele vai usar 2 ímãs, ele vai usar um sistema de engrenagem que gira. O que ele vai fazer? Um dínamo, né? Uma mini hidrelétrica. Fazendo o gerador funcionar, o estudante obteve uma tensão máxima V e uma corrente de curto-circuito I. Para dobrar o valor da tensão, mantendo constante o valor da corrente de curto, o estudante deve dobrar. Então, essa é uma questão bem interessante, tá? Porque tu quer dobrar a voltagem do gerador. Então, olha só, eu vou aumentar aqui para criar um espaço em branco, depois eu volto, tá? Não tem problema. Olha só. A força eletromotora... aqui vai ficar ruim de escrever, né? Porque fica muito grande. Então, tudo bem. Vou fazer aqui em cima, vou fazer o seguinte. Vamos voltar aqui, ó. Que tem espaço aqui em cima. Ok? Desculpa a demora, só apagar tudo aqui para dar uma pequena organizada. É que esses vídeos aqui no iPad tu não consegue dar pause. Então, fica assim, mas é rapidinho, tá? Rapidinho. Então, o que acontece? Olha só. A força eletromotriz é menos a variação de fluxo sobre a variação de tempo. A força eletromotriz, que é a voltagem, é menos a variação de fluxo pela variação de tempo. Vamos esquecer o menos, né? O menos é só porque é espira do contra. O que é o fluxo? O fluxo é o campo vezes a área vezes o cosseno do ângulo. Bar vezes o cosseno. Então, como é que eu faço para... Vamos lá, eu tenho que dobrar o valor da tensão, né? Para mim dobrar a tensão, eu tenho que dobrar o fluxo. Esse fluxo aqui tem que ser dobrado. Então, eu posso dobrar o campo ou eu posso dobrar a área, né? Ou eu posso aumentar o número de espiras, porque é um fio de cobre enrolado em N espiras circulares. A gente não pode se esquecer que essa fórmula aqui, ó, ela calcula o fluxo de uma espira, né? E aí, quando tu tem várias espiras, tu multiplica pelo número de espiras. Só que tu não quer alterar a corrente de curto-circuito. O valor da corrente de curto-circuito tem que ficar o mesmo. E aí, como é URI, pensa só, o I é U sobre R, né? Como é que eu faço para dobrar a voltagem para ficar 2U e a corrente ficar a mesma? Eu também tenho que dobrar a resistência, tem que ficar 2R. E a gente sabe que a resistência é a resistividade vezes o comprimento sobre a área do fio. Então, para mim aumentar a resistência, eu aumento o comprimento, né? Então, qual é a resposta dessa questão? Só pode ser a letra A, o número de espiras. Porque se eu aumentar o número de espiras, né, eu vou multiplicar essa fórmula aqui pelo número de espiras. Para aumentar o número de espiras, eu estou usando o fio mais comprido. Então, se eu dobrar o número de espiras, eu vou dobrar o comprimento. Dobrando o comprimento, eu dobro a resistência, porque eu estou aumentando o comprimento. Todas as outras aqui, ó, frequência de giro, intensidade do campo, área das espiras, vai dar certo, vai dobrar a voltagem, mas aí não vai manter constante a corrente de curto-circuito. Então é uma questão bem difícil essa 40. A questão 41 fala de cercas eletrificadas. Elas têm uma DDP de 10.000 volts. E para que ela não seja letal, a corrente que passa pela mão da pessoa não pode ser maior do que 0,01 ampere. E a resistência do corpo é 1.000 ohms. E aí, para que a corrente não seja letal, o gerador deve possuir uma resistência interna.
essa resistência interna tem uma relação com a do corpo humano de quanto, né? Praticamente nula, aproximadamente igual. Bom, só fazer URI aqui. É uma questão talvez difícil de entender, mas ela é fácil de resolver. U é 10.000 volts. Né? A resistência eu quero descobrir. E o I é 0,01. Já vou botar aqui 1 vezes 10 na menos 2, tá? Porque facilita a vida. Então a resistência vai ser 10.000, né? O que é 10.000? É 10 na 4, né? 10 na 4 sobre 10 na menos 2. Isso vai dar 10 na 6. Cara, a resistência da cerca tem que ser 10 na 6 ohms. Né? E quanto vale a resistência do corpo humano? 1.000 ohms. 1.000 ohms é 10 na 3. Então, né, milhares de vezes maior. É 10 na 3 vezes maior, que 10 na 3 é 1.000. Então, exatamente milhares de vezes maior. A magnetohipertermia é um procedimento terapêutico que se baseia na elevação da temperatura das células por um tumor. Esse tipo de tratamento, nanopartículas magnéticas, tá vendo como é repetitivo, né? Ó, de novo, os nanoímãs, são fagocitadas pelas células tumorais, então elas entram nas células tumorais, e um campo magnético alternado externo é utilizado para promover a agitação das nanopartículas. Então, é um aquecimento por energia mecânica, né? Essas nanopartículas se agitam e o atrito que elas vão produzir dentro da célula vai aquecer a célula, vai aquecer o tumor. Então, a elevação de temperatura descrita ocorre porque o campo magnético gerado pela oscilação é absorvido pelo tumor. Não, o tumor não pode absorver o campo magnético. Te lembra na questão de antes que dizia, né? O campo magnético não... O tecido não altera o campo magnético. O campo magnético faz as nanopartículas girarem, transferindo calor por atrito. Exatamente. É o atrito das nanopartículas dentro da célula, porque elas vão ser agitadas, né? A questão diz, ó, que o campo magnético agita as nanopartículas. Então, são questões que, se tu fizer com calma, tu acerta, tá? É só ler devagar, né? Às vezes o problema é isso, né? Fazer com calma. E a última dessa série é a 43, que diz que as lâmpadas econômicas transformam 80% da energia elétrica comum em luz e dissipam 20%. Já as incandescentes transformam 20% da energia em luz e o restante na forma de calor, quer dizer, invertida, né? Assim, quando duas dessas lâmpadas possuírem luminosidades equivalentes, a econômica apresenta uma potência igual a 1/4 da potência da incandescente. Quando uma lâmpada incandescente de 60 é submetida por uma econômica de mesma luminosidade, deixa-se de transferir para o ambiente a cada segundo uma quantidade de calor em joule igual a... Muito bem, joule, né? Energia é igual a potência vezes tempo. Para dar joule nessa fórmula, a potência sempre em watt e o tempo sempre em segundos. Então, a solução é relativamente simples. Então, quando uma lâmpada incandescente de 60 watts é substituída por uma econômica de mesma luminosidade, deixa-se de transferir para o ambiente a cada segundo uma quantidade de calor em joule igual a... Beleza, então o que está acontecendo aqui? É uma pergunta ruim de pensar, né? O que acontece, tá? Quando a lâmpada incandescente era de 60, o que diz aqui, né? Que a lâmpada incandescente transforma 20% da energia em luz e dissipa o restante sob forma de calor. Então, 80% dos 60 viram calor. Então, 60 vezes 0,8 para dar 80%, né? Então, nós temos 48 watts. Então, 48 vezes, né? A cada segundo, ó. Vezes 1 segundo, porque a pergunta é a cada segundo. Então, a energia vai ser 48 joules. Então, a lâmpada incandescente, ela libera, sob forma de calor, 48 joules por segundo para o meio ambiente. Tu vai trocar por uma lâmpada econômica. Diz aqui, ó, que quando essas duas lâmpadas têm luminosidades equivalentes, a econômica apresenta uma potência igual a 1/4 da potência da incandescente. Então, uma lâmpada econômica
que ilumina a mesma coisa que a incandescente, é 4 vezes menos potente. 60 dividido por 4 dá 15. Então, a lâmpada econômica tem uma potência de 15 watts, certo? E aí, o que acontece? Diz aqui, né, que as lâmpadas econômicas dissipam 20% sobre a forma de calor. Então, 15 vezes 0,2, que é 20% que vai dar no calor, isso aqui vai dar 3 watts. Então, 3 vezes 1, 3 joules. Então, com a lâmpada econômica, 3 joules viram calor por meio ambiente. Com a lâmpada incandescente, 48 joules viram calor. Qual é a pergunta dele? Né? Deixa-se de transferir para o ambiente a cada segundo uma quantidade de calor equivalente a 45, que é a diferença, né? Antes tu estava transferindo 48, agora tu está transferindo 3. Então tu deixou de transferir para o ambiente 45. É uma questão chatinha, né? Parece ser simples, mas não é.